Olá, turma, tudo bom? Vamos continuar a aula passada, terminar o assunto da aula passada, que é teoria de custos, e vamos começar o assunto teoria da produção. Antes eu queria mostrar aqui para vocês um livro, na verdade, mostrar de novo, só para reforçar. Só um momento. Os livros, o material que vocês leem, certo? Só reforçando, o material que vocês estão lendo são compilações dos livros que eu vou mostrar para vocês e material da internet também. Porque eu pego os melhores conceitos, as definições e junto para poder ficar o assunto mais entendível possível, certo? Por exemplo, esse livro, Introdução à Economia, é de Vladimir Pereira. Ele nem tem mais, eu tive que comprar no sebo. Ele tem uma linguagem bem rebuscada. Só que tem outro livro que eu me baseio, que é esse aqui. Deixa eu mostrar. Ó, Economia, Micro e Macro, Antônio Sandoval Vasconcelos, que ele também participa desse livro, só que é junto com esse Manuel Garcia. Eu me baseio nesses três livros, principalmente, mais materiais. Então eu pego os assuntos desses três livros, faço uma compilação, coloco os melhores conceitos, certo? Para vocês entenderem melhor. Beleza? Bom, só relembrando, você vai entrar no site. Vamos esperar. Já está aqui em teoria econômica. Você vai pegar o mesmo material agora, esse aqui, certo? Aí, posteriormente, nós vamos falar hoje nesse material da teoria da produção, tá bom? Vamos minimizar e vamos começar. Bom, vamos relembrar um pouquinho. Na aula passada, ou no vídeo passado, nós falamos sobre teoria dos custos. Falamos sobre custo total de produção, que é a junção da variável total, são custos que variam de acordo com a produção, e o custo fixo total, que ele se mantém fixo, é o nome disso, independente do aumento da produção, certo? Gás, apreciação, a gente falou energia também. Então o custo total é a soma desses dois. Nós vimos também o custo médio e o custo marginal. O custo médio é o custo total dividido pela quantidade produzida. E a gente também tratou do custo marginal. Pega a variação do custo, divide pela variação da quantidade e a gente acha o custo marginal, que é o custo de se produzir uma unidade extra do produto. Ok? Vimos os gráficos, a gente viu um exemplo bem legal para a gente entender. E agora a gente vai ver receita e maximização dos lucros. Ok? Vamos lá. A gente sabe que as empresas têm que se preocupar com os custos, principalmente, mas buscando receitas e maximização dos lucros, certo? Quanto maior o lucro, melhor. Então vamos ler aqui.
A teoria macroeconômica parte da premissa de que as empresas têm como objetivo maior a maximização dos lucros, seja a curto prazo ou longo prazo. Portanto, elas buscam obter o maior lucro possível, com maior valor em receitas, com o menor custo possível. A gente tratou isso bem no começo. Aqui é só um exemplo de gráfico do que acontece. Aqui é a quantidade produzida ou vendida e aqui são os reais. Então, a gente vai tendo receita, a gente vai tendo custo, o custo vai crescendo. Aqui, ó, se você observar, quando está bem gordo, certo? Bem aqui, ó, é o momento, cadê aqui, ó, em que eu consigo ter uma receita tal e o custo lá embaixo. Aqui eu tenho uma receita bem alta, mas ó, onde é que está o custo? Bem alto. Esse aqui, ó, minha receita é X, ao meu custo lá embaixo. Isso que se fala maximização do lucro. Não é lucro máximo, não. Maximização do lucro é você conseguir um momento tal em que o lucro entre o custo e a receita seja bem elevado esse espaço. Ok? Às vezes, vou botar aqui no Excel para vocês entenderem. Às vezes, a gente vê no noticiário ou na nossa própria empresa. Uma empresa fatura R$ 1 milhão. Vou botar aqui em números. Só que o custo dessa empresa, quando está faturando 1 milhão, é 900 mil. Lucro de quanto? 100 mil. Isso aqui é no mês X. Aí, de repente, se faz o estudo e verifica que, digamos, em um outro mês ele faturou, a mesma empresa, R$ 800 mil. E ele teve de custo R$ 600 mil. Qual foi o lucro? 200. Ou seja, faturar mais não necessariamente significa lucro maior. Às vezes, não é regra, pessoal, mas às vezes o lucro menor, o faturamento, receita total menor, deixa o lucro maior. Isso é só um exemplo para você entender. Então, você aí que está na sua empresa, tenha cuidado em buscar receita de qualquer jeito e vai. Só que chega um ponto em que você tem muita receita e muito custo. Então, é melhor você recuar, faturar menos, tem um custo menor e lucra bem mais. É melhor colocar esse lucro 200 mil aqui do que 100 mil só, né? Pois bem. Vamos lá. Mas vamos lá, só alguns conceitos para a gente entender. A receita total de uma firma, de uma empresa, é o preço de venda vezes a quantidade vendida. E o lucro? Aí ele demos esse sinalzinho que é o PI, que é a mesma coisa que lucro total. O lucro é a receita menos o custo total.
Vamos ler aqui esse gráfico. A empresa desejando maximizar seus lucros escolherá o nível de produção para o qual a diferença positiva entre a receita total e o custo total seja o maior possível. Foi o que a gente falou. Estudar para que uma receita legal para que eu tenha o melhor lucro possível. Beleza? Aqui é só um exemplo do gráfico para vocês entenderem. Vamos lá? Bem rapidinho. Aqui são custos fixos. Lembram que ele não muda ao longo do tempo. Isso, claro, a curto prazo. Vai chegar uma época, por exemplo, que você está produzindo muito e vai precisar de um espaço maior. Aí você aluga um outro canto. Então, aumenta o custo fixo. Mas foi depois de muito tempo, certo? Vamos lá. A priori, os custos fixos não alteram. Todo mês tem. Aí você começou aqui, a sua empresa bem aqui. O custo já existia, o custo fixo, um aluguel, por exemplo, mas você não tinha nenhuma receita. Aí você começou a dar receita. Começou também a ter custos. Esse custo total é o custo variável, que começou aqui também, mais o custo fixo. Vai chegar uma hora em que você vai ter uma receita tal, bem aqui, ó, que ultrapassa os seus custos totais, que é justamente nesses passos aqui que você cresce a receita e os custos totais vão ficando, você tem seu lucro, beleza? E isso é dessa forma que você lê esse gráfico. Bom, eu vou colocar aqui no Excel para vocês só entenderem esses conceitos. Eu já tenho aqui, vou apagar só para a gente entender. Preço de venda. A gente sabe, vou botar aqui que vamos voltar para o hambúrguer, né? Digamos que para fazer um hambúrguer você gaste R$3, certo? Pão, presunto, queijo, R$3. Tá aqui custo variável, R$3. E você vai vender preço de venda a R$6. Duplo hambúrguer agora. Vamos lá. Então, eu vou organizar aqui para vocês entenderem a receita, custo e o lucro. Vou separar aqui para vocês entenderem. Custo fixo, custo variável total, custo fixo total. Vamos botar mais uma informação. A gente sabe que tem aluguel, energia, água. Aí a gente tem aqui um custo fixo total de R$500, tá? Então vamos lá. No primeiro, vou botar aqui janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Hipócrates. Nem vamos ter esse ano, né? Provavelmente. Muito bem. Digamos que esqueci de um detalhe, quantidade. Digamos que no primeiro mês você venda 100 hambúrgueres. Opa. Deixa eu ajeitar aqui. 100 hambúrgueres.
No segundo mês, 150. Aí no terceiro, meu Jesus, 150. No quarto, 200. No terceiro. No quarto, vendeu os mesmos 200. Aí em maio começou a melhorar, botou 300. Aí em junho caiu para 250. Em julho vendeu, por isso que eu prato, arrochou o nó, a burra, ganhou, ou vendeu 450 hambúrgueres. Como é a receita? É a quantidade vendida vezes o preço de venda. Ok? R$600 faturou no mês de janeiro. E em fevereiro, 150 hambúrgueres vezes o preço de venda. Já faturou 900. Vamos puxar aqui a fórmula. Vou adiantar. Ó, janeiro 600, multiplicamos 150 por 6. Em março, 200 hambúrgueres, faturou 2.200. E assim sucessivamente. Em julho, faturou 2.700. 450 hambúrgueres vezes o preço de venda. O custo fixo total, a gente sabe que ele não muda, então vamos repetir. 500, 500, 500. Opa, vamos puxar logo. Pronto. E o custo variável total? Vamos lá? Lembra? É igual a quantidade que vendeu vezes o custo variável. É o custo para fazer um hambúrguer. Se eu fiz 100, eu gastei quanto? 300. Certo? E assim você continue a forma. Só para vocês entenderem. Se eu fiz 150 hambúrgueres e para fazer um hambúrguer custa 3, eu gastei ao todo para fazer todos esses hambúrgueres R$450. Vamos puxar aqui a forma. Vou botar isso aqui em dinheiro também para ficar bonitinho. E o lucro? O lucro é o que eu faturei menos o custo fixo menos o custo variável total. Opa, negativo. Lembre-se que, vamos voltar aqui para o material. O lucro total é igual a receita menos custo total. Lembrando, custo total é a soma desses dois. Custo total, que é a soma do custo fixo total mais custo variável total. Beleza? Vamos para o lucro. Olha o lucro desse mês. Péssimo. Não é assim mesmo. Começa o negócio assim. Aí no segundo mês, ó, diminuiu o prejuízo. No terceiro, março, está com lucro, tá vendo? Em abril, com lucro, mesmo lucro. Em maio, em junho, opa, caiu. Em julho, 850. Só para vocês entenderem esse cálculo lá, tá bom? Beleza, vamos continuar. Assim como vimos em custo, estamos aqui, viu pessoal? Assim como vimos em custo de produção, podemos calcular a receita total média, lucro total médio, receita marginal, lucro marginal. Gosto do cão, mas é bom. Vamos. É bom isso aqui, vocês entenderem, porque se você conseguir usar isso aqui na empresa, eu uso lá no laboratório, uso também
na minha lanchonete. E quando você entende, estuda, você consegue criar uns indicadores legais para tomada de decisões. Vamos lá. Que diabo é isso, professor? Explica esse negócio. Vamos lá. Ó, receita total média. A gente já viu isso com custo total médio. Simples. Pega a receita, divide pela quantidade vendida. Ou produzida, vendida, tanto faz. Vamos botar lá no exemplo, só para vocês entenderem. Nesse período, certo? Tem aqui, ó. No período, nós fizemos 1.650 hambúrgueres. E nesse período, nós faturamos 9.900, que é a soma desse total, tá bom? Bom, aqui vai ser deixa eu fazer o cálculo para vocês verem. É o 9.000, que é a receita total, dividido pela quantidade. Eu achei 6, o mesmo valor. O preço médio é o mesmo valor. Poxa, professor, o que foi isso? Por que é igual? Porque aqui nesse exemplo eu estou vendendo um hambúrguer e é o mesmo preço. Só que existem situações em que, como eu já falei em aulas anteriores, que você vende um X-burger, hambúrguer, X à moda, X hamburgão, e aí vai. São vários com preços diferentes. Aí quando você soma, eu vendi R$ 1.000 do hamburgão, vendi 500 do hambúrguer. Quando você soma toda a receita e divide pela quantidade total, independente qual foi o hambúrguer, aí você acha o preço médio. Porque o preço do hamburgão é 10, do hambúrguer é 6, que a gente viu aqui. O do Amoda é 7. Aí você, depois que faz esse cálculo e receita média, você acha que um dado que é, sei lá, 8. Eu vendo hambúrguer em média a R$ 8. Certo? Vamos lá. Vou botar bem aqui para a gente entender. Receita média. E a receita marginal? Variação da receita total sobre a variação da quantidade. Receita marginal é o acréscimo da receita total da empresa quando esta vende uma unidade adicional de seu produto. Vamos ver aqui. A minha receita, vou botar bem aqui ao lado, receita marginal. Aqui, olha qual foi a variação da receita. Eu tive 300. 300. Como assim, professor? Seguinte, eu faturei no segundo mês 900, e no primeiro eu faturei 600. Então, esse símbolo significa, esse delta, que é variação, então variou de 600 para 900, 300, né? Então a gente acha a receita, né, receita marginal, é só a variação. E a gente precisa, o cálculo, lembra do cálculo, também divide pela variação da quantidade. Então a gente divide pela variação. Deixa eu fazer uma coisa.
divide pela variação da quantidade. Eu vendi no segundo mês 150 e vendi 100, ok? Então a minha receita é a mesma coisa. 6. Vamos ver se bate com caroço de abacate. Aqui minha receita está dando, ou receita marginal está dando erro porque foram iguais. Então a minha receita marginal aqui é 0. Vou botar aqui que eu vendi a mesma quantidade, mesma receita. Então não tenho variação. 0. E aqui é tudo igual, como eu disse, porque a gente está vendendo só um produto. Se a gente colocasse aqui um preço de venda em vários produtos, a gente ia perceber que há uma diferença de receita marginal. Tudo mais aí vocês entendem. Vamos para o lucro total médio. Lucro total médio, simples. Vamos lá, lucro total médio. Eu pego o meu lucro e divido pela quantidade vendida. Lucro total dividido pela quantidade. E é só a gente puxar aqui a forma que a gente acha. Tá vendo? Aqui eu tive menos 2 de lucro médio. Aqui eu tive, já caiu para 33 centavos. Aqui já aumentou para 50. Aumentou para 50. 1,33 médio. Então ele pegou a cada de todos esses hambúrgueres aqui eu tive um lucro de 1,33. Aí você me pergunta: professor, o lucro não devia ser sempre 3, ó, que o preço de venda e o custo para fazer um hambúrguer, né? Ó, 6 menos 3 era para dar 3. Porque esse negócio aqui, sabe por quê? Porque tem um custo fixo aqui, ó, que come. Tá vendo esse custo fixo? Então, eu vendi 100 hambúrgueres, faturei 600. Eu tive um custo de 300, ficou 300, mas eu tinha 500 de custo fixo para pagar, ficando 200. Por isso que tem esses valores diferentes de 3, tá? Beleza. Vamos lá. Lucro, então a gente achou aqui o lucro total médio. E o lucro marginal? Vamos lá, de novo. Lucro marginal é a receita marginal menos o custo marginal. Que é como? Vamos fazer aqui, para vocês entenderem. Eu já tenho aqui a receita marginal, vendo que eu achei? Vamos achar agora o custo marginal. Vamos relembrar. Custo marginal. Custo marginal é o custo variável, a variação do custo variável. Aqui, ó, eu variei um custo variável de 300 para 450, ou seja, variei 150. Aí eu pego essa variação do custo e divido pela variação da quantidade. Aí, R$3. Do custo marginal, R$3. Vamos ver se bate. Bate. Como eu disse, aqui não foi 6, 6, 6, 6, 6. Só aqui foi 0 por causa da quantidade que é a mesma, não houve variação,
e o custo variável também não houve variação. Então, minha variação foi zero. Meu custo marginal, zero. Então, qual é o lucro marginal? Vamos aqui, lucro marginal, seu marginalzinho, é a divisão, é a variação da receita total dividido menos o custo marginal. Repetindo, lucro marginal é a receita marginal menos custo marginal. Então, lucro marginal é a receita marginal menos o lucro marginal. Pronto. Tem um detalhe aqui, deixa eu ver. Isso mesmo. Então a gente vê aqui que o lucro marginal é R$3. Ou seja, eu tenho um custo fixo, certo? Já. Então esse lucro marginal significa dizer, toda vez que eu for fazer um novo produto, eu vou lucrar R$3. Toda vez. Receita marginal. Se eu fizer mais um, eu tenho uma receita de R$6. Pegando um exemplo aqui, tá? O custo marginal. Se eu produzir mais um hambúrguer, vou ter um custo a mais de R$3. O lucro marginal. Se eu vender mais um hambúrguer, vou ter um lucro marginal de R$3. Ah, professor, mas nesse mês eu não tive. Não, nesse mês você não produziu mais. Você produziu a mesma coisa. Entendeu? Bom, pessoal, eu queria terminar esse vídeo para falar sobre isso aqui, que é justamente sobre aquela questão de maximização dos lucros que eu falei no começo. Vamos ler. Pode-se demonstrar que a empresa maximizará seu lucro no nível de produção tal que a receita marginal da última produzida seja igual ao custo marginal desta última unidade produzida. Ele bota aqui a expressão receita marginal é igual a custo marginal. O que ele quer dizer com isso? Na realidade, existe um momento, eu até mostrei, vem aqui nesse gráfico, deixa eu ver se está aqui, pronto, vem aqui. Existe um momento da empresa em que, mesmo você faturando muito, você não vai ter um lucro maior se você estivesse faturando menos. Maximizar lucro, que está falando aqui, não é aumentar os lucros, aumentar as receitas, é isso que eu queria dizer. Não é aumentar as receitas. Maximizar lucro é achar um ponto em que a minha receita menos o custo dá o maior lucro possível. Vamos revisar esse gráfico novamente, certo? Então, à medida que eu vou vendendo, aqui a quantidade, a minha receita vai aumentando. Aqui o meu custo vai aumentando, não na mesma proporção da receita. Aqui, ó, vai aumentando, de pouquinho em pouquinho. Aqui vai aumentando bem, graças a Deus. Tal, vai aumentando, aumentando. E aqui você vai observando ó, que o espaço entre o que eu estou tendo de receita e o que eu tenho de custo vai aumentando. Aqui está bem próximo e aqui vai começando a ficar longe,
começando a ficar longe, até chegar no ponto que foi esse, que a receita menos o custo aqui me dá o maior lucro possível. A partir desse momento, o meu custo começa a aumentar, minha receita fica na mesma proporção ainda, mas meu custo começa a aumentar. Chega um momento que meu custo está ultrapassando, mesmo minha receita estando bem mais alta. Eu já passei isso no laboratório, que a gente verificou, a gente estava faturando muito alto, mas os custos muito altos. Opa, vamos organizar aqui a coisa. Então, olhe para essa empresa. Receita alta demais não significa necessariamente que você vai ter um lucro maior. Isso que ele diz aqui. Chega um ponto que quando a receita média marginal, desculpa, foi igual ao custo marginal, é nesse momento que você tem a maximização do lucro. Se esses dois aqui estão diferentes, se o custo marginal está maior que a receita marginal, ou seja, se para eu produzir mais um produto eu gasto mais do que vendendo um novo produto, então, por exemplo, um hambúrguer, chega um ponto em que a receita marginal do hambúrguer, que é R$ 6, está menor do que o custo marginal. Se eles forem iguais, significa que meu lucro está bem maior. É o máximo que eu consigo. Vamos ler aqui para vocês entenderem se fixa mais. O raciocínio da maximização é o seguinte: suponhamos que a empresa esteja num ponto de produção onde a receita marginal supera o custo marginal. Neste caso, o empresário terá interesse em aumentar a produção. É nesse caso aqui do hambúrguer. A receita marginal é maior que o meu custo, certo? Então, eu tenho interesse de vender hambúrguer, o máximo de hambúrguer que eu puder. Nesse caso, já falei, porque cada unidade adicional fabricada aumenta os seus lucros, já que sua receita marginal é maior que o custo marginal. Bom, suponhamos que agora, num outro nível de produção dessa empresa, ou seja, chega um ponto que eu estou produzindo, sei lá, 5.000 hambúrgueres. Falei, é isso aí? Não é demais, desculpa. Eu estou vendendo 1.000 hambúrgueres. Não é um exemplo. Suponhamos que agora, num outro nível de produção desta empresa, a receita marginal fique menor que o custo marginal. O empresário terá interesse em diminuir a produção, pois cada unidade adicional que deixe de ser fabricada aumenta seus lucros. É o que eu mostrei lá no gráfico lá em cima. Já que seu custo marginal é maior do que a receita marginal. Por via de consequência, o empresário fabricará a quantidade de seu produto no ponto em que a receita marginal é igual ao custo marginal, pois nesse caso, seu lucro atingirá o ponto de maximização. Vamos ver aqui nessa tabela para a gente entender melhor. É um outro exemplo que tem aqui do hambúrguer que eu falei no Excel e tem esse exemplo. Vamos lá. Aqui a empresa não vendeu nada, não teve nenhuma receita, o custo total foi 3, isso lembrando, custo total fixo e variável, então lucro menos 3. Por enquanto está assim.
Depois a empresa vendeu, num outro período, uma quantidade, teve 6 de receita, o custo total aqui já aumentou aqui 5, então teve o lucro de 1. Ele já mostra aqui a receita marginal e o custo marginal. O que é a receita marginal? É a variação primeiro desse aqui para o anterior, 6, tá vendo? E o custo marginal desse aqui pelo anterior, 2. Variação do lucro, 6 menos 2, 4. Certo? Então aqui, ó, a receita marginal, por enquanto, está maior que o custo marginal. E o lucro, R$1. Aqui, período 2, quantidade 2. No outro período, ele teve uma receita de 12, teve um custo de 8, 12 menos 8, teve um lucro de 4. A receita marginal é o que foi, o que aconteceu, menos o anterior. 12 menos 6, 6. E o custo marginal, o que aconteceu, custo total, menos o custo total anterior, 3. Variação 3. Ó, a receita marginal ainda está maior do que o custo marginal. Observe que o custo marginal aumentou, mas aqui o lucro é maior. Certo? Vamos para a quantidade 3, no outro período. Ele teve uma receita de 18, teve um custo de 12 total, ficou então com um lucro de 6. Receita marginal, repete. Só para vocês entenderem, a receita marginal, como é só um produto, ele vai sempre repetir, tá bom? O que vai mudar? Custo marginal, porque aqui está variando. Não é a mesma coisa. Não, desculpa, é a mesma coisa assim, só que ó, vai aumentando, vai variando mais. Então vamos lá. Nesse aqui, teve um lucro de 6, uma receita marginal, 18 menos 12, 6. Custo marginal, 12 menos 8, 4. Já teve maior custo marginal, só deixou 2. A variação do lucro, 2. A receita marginal ainda está maior que o custo marginal, mesmo assim, deixa um lucro maior. Vamos aqui. Receita total, 24. Custo total, 17. Então, eu tive um lucro de 7. Receita marginal, como eu disse, continua, 18. 24 menos 18, 6. O custo marginal já aumenta, com 17 menos 12, fica 5. Eu tenho variação de lucro 1. Minha receita ainda é maior que o custo marginal, deixando 7. E assim a gente chega bem aqui, ó, em que o custo marginal, ou a receita marginal é igual a custo marginal, tá vendo? É nesse momento que, se eu faturar mais, eu vou ter menos lucro, tá vendo? Menos lucro. Só deixar bem mais claro, como eu falei, às vezes chega um momento na empresa em que quando precisa faturar mais, você não tem só o custo variável para fazer o pão. Eu preciso contratar mais uma pessoa, eu preciso aumentar o, o prédio, né? Eu gasto mais água, então a água que era fixa, aquele valorzinho de 50 passa a ser 60, 70. A energia, que era sempre aquele valor, aumenta. Ah, eu estou faturando mais, mas já aumentou mais o meu custo e eu tenho um lucro menor. Então é melhor você voltar e botar mais dinheiro no bolso. Tá entendido? Aqui é só um gráfico mostrando que é justamente aquele lá de cima também.
Ó, nesse ponto aqui, ó, aqui é a receita e aqui é o custo e aqui é o lucro. Então, ó, a receita, que é esse aqui, ó, ele vai aumentando e o lucro, aqui é prejuízo, né? Que é exatamente zero, mas ele vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Chega um ponto, vem aqui, ó, que a receita tá legal, custo legal e o lucro lá em cima. Ah, eu quero vender mais. Aí vende, 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 mas ó, o lucro caindo e os custos aumentando. Entende? Eu, na aula passada, no final do vídeo, disse que eu queria deixar essa parte para explicar melhor. Não queria colocar junto do outro, porque eu fiquei com receio de embaralhar a cabeça. Certo? Bom, pessoal, se tiver dúvidas, reveja um vídeo ou me mande uma mensagem, tá bom? O próximo assunto que a gente vai ver, e o material já está lá, dê uma lida, é a teoria da produção, tá? Dê uma lidinha, reforce, dê uma estudada nos livros, o material que eu enviei no e-mail. Quem não tiver recebido, me avise que eu envio, tá bom? Bom, pessoal, acho que amanhã ou até segunda eu envio outro vídeo para vocês da teoria da produção, tá bom? E vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. A gente tem até o dia 14, né? Mas dá tempo, não se preocupe não, certo? E não se preocupe quanto à questão de trabalho, questionário. Eu vou colocar lá e vocês vão ter um tempo legal para poder fazer. E não vai ser esses bichos de sete cabeças não, tá bom? Não se preocupe, relaxe. Beleza? Valeu, até a próxima.